Para encerrar o estudo de hoje, vamos aos 50 pontos sobre o milênio. Então, milênio, a definição, a expressão 1000 anos é usada 6 vezes em Apocalipse 20, versículo 1 ao 7. É a última dispensação para o homem antes de a maldição ser finalmente retirada. Nas Escrituras é chamado o reino de 1000 anos de Cristo, a dispensação da plenitude dos tempos, o dia do Senhor, chamado de naquele dia muitas vezes nos profetas, o mundo, a era que há de vir, o reino de Cristo e de Deus, o reino de Deus, o reino do céu, a regeneração, os tempos da restituição ou da restauração de todas as coisas, a consolação de Israel, a redenção em Jerusalém e o reino de seu amado Filho. Então, nas Escrituras, o milênio também é conhecido como todos esses 12 itens aqui, segundo este comentarista. Satanás será amarrado, é um dos pontos sobre o milênio, será entre o segundo advento e o novo céu e a nova terra. O reino será literal e terreno, será um governo teocrático. Cristo governará sob a autoridade de Deus. Davi reinará sobre todo o Israel sob a autoridade de Cristo. Os apóstolos reinarão sobre cada uma das tribos. Todos os santos participarão do governo como reis e sacerdotes. A capital do mundo será Jerusalém. O reino será mundial. Certas classes não herdarão o reino, nós comentamos sobre elas. Algumas classes também serão privadas de entrar no reino. O julgamento das nações que estiverem vivas no segundo advento determinará quem é digno de entrar no reino. Todas as nações serão solicitadas a enviar representantes para Jerusalém uma vez por ano, que reconheçam Cristo. Os ímpios mortos não serão ressuscitados para viver novamente no milênio, nem terão uma segunda chance. A terra não será assolada durante o milênio. Haverá leis civis e religiosas para todas as nações. As nações de gentios estarão localizadas na parte da terra que Deus deu a cada nação e raça. Será dada a Israel a primeira terra prometida. Mostramos no mapa onde é. O principal edifício do mundo será o futuro templo judeu em Jerusalém. Um rio fluirá de debaixo do templo para o sul e se dividirá em 2 braços, um em direção ao Mediterrâneo e o outro em direção ao Mar Morto. As suas águas serão curadas e terão muitos peixes. Haverá sacerdotes e levitas na terra servindo no futuro templo. Todos os sacrifícios, festas e rituais de adoração no templo no passado serão mantidos como um memorial eterno que eles representaram antes de Cristo cumpri-los. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. O conhecimento universal do Senhor será manifesto. Os judeus serão novamente os missionários que evangelizarão as nações. Haverá uma única religião universal. A glória de Deus será continuamente manifesta. A salvação em sua plenitude será para todos. A cura divina para o corpo será experimentada por todos. Haverá paz universal. A prosperidade universal será uma realidade. O sistema financeiro será como em Israel, ele cita aqui o dízimo. Justiça plena será concedida a todos da mesma forma. A vida humana será prolongada por tempo indefinido. A luz dos planetas será 7 vezes maior. A natureza dos animais será transformada para que seja como era antes da queda. Os desertos florescerão novamente como uma rosa. O amor e a justiça prevalecerão. Os judeus serão a cabeça de todas as nações sob o governo do Messias. O teste do homem será obedecer a Cristo, aos santos ressurretos e às leis. As estações frutíferas serão desfrutadas sem interrupção. As bênçãos materiais encherão a terra. Os lugares assolados da terra serão restaurados para que sejam utilizados. Grandes estradas cobrirão a terra. A humanidade aumentará normalmente. Aqui ele traz 10 itens do propósito de Deus no reino milenar de Jesus Cristo. Primeiro,
por fim a rebelião na terra, para que Deus possa ser tudo novamente como era antes da rebelião causada por Lúcifer e Adão. 2. Cumprir as alianças eternas feitas com Abraão, Isaque, Jacó, Davi e outros. 3. Vindicar e vingar Cristo e os santos. 4. Restaurar Israel, libertá-lo das nações e torná-lo a cabeça de todas as nações para sempre. 5. Elevar os santos de todas as eras a uma posição real e sacerdotal de acordo com as suas obras. 6. Congregar em um só todas as coisas no céu e na terra. 7. Julgar as nações com justiça e restaurar a terra a quem por direito ela pertence. 8. Restaurar um governo justo e eterno na terra como originalmente foi planejado. 9. Cumprir centenas de profecias acerca do reino eterno do Messias. E 10. Restaurar todas as coisas como eram antes de o pecado entrar no mundo. E finalizando, o milênio findará com mais um curto período de rebelião. Então, a destruição final de todos os rebeldes acontecerá, deixando os santos, naturais e ressurretos, responsáveis pela terra perfeita e eterna. E assim nós finalizamos o nosso estudo na noite de hoje com a tela símbolo desse contexto, o reino milenial de Jesus Cristo. Paz do Senhor, vamos dar início ao estudo em Apocalipse capítulo 20, lembrando que o capítulo 19 ele encerra a dispensação da graça e o capítulo 20 ele dá início então à dispensação do reino. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 20 com dois temas. O primeiro é Satanás é solto e derrotado e o juízo de Deus, também conhecido como o grande trono branco. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então começamos com os primeiros 2 versículos, Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Começando então com 4 comentaristas, vamos ao primeiro, os últimos movimentos do dragão. As guerras que haviam cessado com a prisão de Satanás recomeçarão quando ele for libertado. O caráter maligno dele será exposto. Então se completará a justa base do julgamento divino contra esta formidável criatura, na qual um dia o Senhor achou iniquidade. A soltura de Satanás exporá a iniquidade da última geração de ímpios da terra. Satanás e os ímpios farão o seu último ato de rebelião contra o governo de Deus. Nesta ocasião, serão removidos da terra os últimos governos e autoridades humanas. A carreira pós-milenar e a destruição de Satanás dá-se à renovação do céu e da terra pelo fogo. A soltura de Satanás por pouco tempo se deve ao fato de ser absolutamente necessário.
não é uma opção de Deus ou mesmo uma escolha, mas uma necessidade. Isso talvez soe mal aos nossos ouvidos, porém nos referimos a uma necessidade do exercício da justiça divina. Notemos que ele foi solto e não que se soltou, o que significa dizer que Deus reservou-lhe esse pouco tempo de liberdade, porque ele tinha e tem os seus propósitos já determinados. Então, acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Não deve ser inferido como sendo um mero ato arbitrário da parte de Deus. Ele tem uma razão muito válida para fazer isso. Vamos a mais um comentário: a carreira e destruição pós-milenar de Satanás. Primeiro, quando os 1000 anos findarem, será o tempo da separação e destruição de todos os rebeldes, incluindo Satanás, e a aclamação dos céus e da terra pelo fogo, que resultará no novo céu e na nova terra. Segundo, Satanás, seus anjos e os demônios serão soltos do abismo. Terceiro, Satanás e suas hostes sairão pela terra para enganar as nações que não aceitaram o reino de Cristo e que no coração almejam a oportunidade de livrar-se de tais leis estritas e opressão rígida de suas concupiscências. Quarto, os rebeldes irão mobilizar-se na terra de Gog e Magog, ao norte da Palestina, na Ásia, e subir do norte a Jerusalém. Ele diz aqui para comparar com Ezequiel 38:39, que se refere à mesma parte da terra, mas a um evento antes do milênio. Quinto, os rebeldes de toda parte da terra cercarão o arraial dos santos e a capital Jerusalém. Sexto, de Deus descerá fogo do céu e consumirá todo rebelde. E sétimo, o diabo será levado e lançado no lago de fogo para sempre. Mais um comentário: eventos que antecedem ao juízo final. A última revolta de Satanás. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram oportunidade de ter sua fé provada diante das tentações malignas. Ele enganará as nações e elas não se renderão a Cristo. O mesmo fez a multidão que escolheu soltar a Barrabás e condenar Jesus. A prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos prender o dragão, a antiga serpente, que estava no abismo, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20:10. Só depois da última rebelião do maligno e de sua prisão para sempre é que será estabelecido o juízo final.